numa medida, Pai, nós colocamos, Pai, as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, vem Espírito Santo e toca em nossos corações. O Senhor tem liberdade, Pai, para falar conosco agora, em nome de Jesus. Amém? Olha só, a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, capítulo 30, no verso 1, ele diz assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul, em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta de minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó será a sua vergonha, e a confiança na sombra do Egito, sua confusão. Amém? Olha só o que essa palavra está dizendo aqui. Aqui o povo de Deus, a nação de Israel, eles estavam fazendo uma aliança. Eles estavam fazendo uma aliança aqui com o Egito. Só que essa aliança que eles estavam fazendo com o Egito não era de igual para igual, não era a nação no mesmo peso que a outra nação. É como se eles estivessem se colocando inferiores à nação do Egito. Eles eram diminuídos. Então, quando diz aqui que a sombra, a confiança na sombra do Egito, quer dizer que o Egito estaria por cima fazendo sombra. Eles teriam que pagar impostos, eles teriam que se submeter às políticas do Egito, eles não poderiam ter as suas próprias políticas. Então eles estavam se submetendo, fazendo uma aliança com alguém que não era confiável. E aqui o Senhor fala de toda a aflição, de tudo aquilo que eles iriam sofrer, de tudo aquilo que eles iriam passar por estar fazendo uma aliança com quem não era para eles fazer. E ainda eles não estavam se colocando de igual para igual, eles estavam se colocando abaixo, se rebaixando num nível mais inferior. E eu veio à minha memória quantas vezes nós já buscamos fazer alianças com outras pessoas, nos submetemos às vezes a fazer negócios com outras pessoas e nos rebaixamos. Achamos que aquela pessoa é superior ou que aquela empresa é superior, Eu tenho empresa, quantas vezes você vai fazer uma aliança com uma fábrica, com uma indústria, com um fornecedor? E às vezes você se rebaixa porque você acha que aquela pessoa é a top das top, que você tem que fazer e você tem que aceitar tudo aquilo que ela está te oferecendo. Mas aquela pessoa, aquela empresa, aquela nação que você está fazendo aliança não é confiável. Às vezes nós colocamos toda a nossa confiança nas mãos de uma pessoa, nas mãos de uma empresa, nas mãos de um governo, nas mãos de uma nação e fazemos uma aliança com alguém que não é confiável. E aquele que nós podemos confiar, aquele que pode nos mostrar, é como se nós tivéssemos colocado uma capa. E olha o que ele diz aqui, recebem conselho, mas não de mim. Quem é os meus conselheiros? Quem tem me aconselhado? As minhas decisões, quando eu vou tomar uma decisão, quem me aconselha? Sabe, às vezes nós tomamos muitas decisões baseadas nas pessoas que nós confiamos, que nós amamos, que estão perto, mas não são pessoas que têm uma experiência para nos aconselhar naquela área que nós precisamos. Vou pegar um exemplo aqui, não quero que você leve para o lado pessoal, mas quantas vezes nós recebemos conselhos de amigos sobre o casamento? Mas como que está o casamento desse meu amigo? Como que está o casamento dessa minha amiga? Como que é o casamento deles? Às vezes nós baseamos
né? Tem pessoas que baseiam o seu casamento com o casamento dos seus pais e trazem para dentro do seu casamento a mesma experiência que tiveram na casa dos seus pais. Enquanto que Deus fala, deixa pai e mãe e se une à sua mulher e vocês dois vão ser uma só carne. Mas toda vez que eu busco conselhos fora, que não são os conselhos do Senhor, que não são direcionados pelo Senhor, recebemos conselhos, mas não são do Senhor, seremos enganados. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, mas aqui o povo, a nação do Senhor, recebem conselho, mas não eram de Deus, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito. O que nós temos coberto? O que nós temos usado para nos proteger? Nós temos usado o Espírito Santo para nos proteger? Entre eu e Deus, quais são os intermediários? Nesse canal para eu falar com Deus, quais são os intermediários? A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 2:5 que o único mediador entre eu e Deus é Jesus Cristo. Mas quantos mediadores nós temos colocado antes de chegar diante de Deus? O autor de Hebreus nos fala para nós chegarmos diante do trono da graça com toda a confiança. Mas aí a gente chega diante do trono da graça com toda a confiança e no primeiro obstáculo, na primeira barreira, a gente desiste. A gente começa a confiar na força do nosso braço, a gente começa a aceitar os conselhos dos ímpios, conselhos que não saem da boca do Senhor, começamos a nos cobrir com uma capa, que é a capa da proteção que está aí no mundo. Eu começo a me proteger com os recursos que eu tenho e não com aquilo que Deus me deu. Se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito. A minha esperança ela tem que estar no Senhor. A minha proteção ela tem que estar com o Senhor. Essa capa de proteção ela tem que vir do Senhor. Porque do contrário, ele diz aqui, que possam adicionar pecado a pecado. Quantos pecados hoje nós temos visto e ninguém mais fala de pecado. Hoje só se vê falar da teologia da prosperidade. Hoje os pastores têm medo de perder as suas ovelhas e então não falam mais sobre pecado. Mas nós precisamos entender que o pecado faz separação entre eu e Deus. Essa capa que parece que está tudo bem. Sabe quando você coloca uma capa bonita, mas por dentro há algo que precisa abrir, há algo que precisa ser falado? Que caminham para ir ao sul em direção ao Egito. O Egito era a terra de servidão, era a terra de escravidão. Faraó era considerado um maior satanista naquela época. Para que lado que você está indo? Para onde você está caminhando? Aqui o povo de Israel, eles e não tem buscado uma resposta de minha boca. Sabe quando nós buscamos uma resposta que é agradável aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aquilo que nos agrada? Eu vou lá buscar conselho, mas eu quero que aquela pessoa fale aquilo que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir. Quantas pessoas vão numa igreja, não gostam do que foi falado ali, vai para outra, e fica pulando. Vai numa empresa, não gosta do que o patrão falou, pula dali, pede a conta, vai para outra. Vai num casamento, não gosta do que o cônjuge fala, vai para o outro casamento, vai pulando. Uma pessoa que ela nunca está contente, que ela é inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa que ela não tem a sua base firmada em Jesus. É fácil falar o que todo mundo quer ouvir, o difícil é falar o que as pessoas precisam ouvir. E hoje Deus me trouxe aqui para falar para você quem é o seu aliado. Talvez o seu aliado não é confiável.
O povo aqui achou que o Egito era os Estados Unidos, era um aliado que eles podiam confiar. Mas esse aliado estava colocando eles abaixo, numa posição inferior. A pessoa, a organização, a empresa, aquilo que você tem confiado, vem do Senhor? Você tem buscado uma resposta da boca do Senhor? Ou você tem aceitado a resposta de bocas de outras pessoas? Você tem deixado que outras pessoas digam o seu valor, digam quem você é? Você tem reagido? Sabe, nós conseguimos fazer uma higiene do nosso corpo a cada 24 horas, a cada 12 horas, né? Tem pessoas que tomam mais do que 2 banhos por dia. Você faz uma higiene bucal, você faz a cada 3, 4 horas, né? 3, 4 vezes por dia você está lá escovando seus dentes. Mas quanto tempo que você leva para teu espírito, a tua alma, os teus pensamentos, a tua mente serem higienizados? Quanto tempo faz que você não busca uma resposta da boca do Senhor? Que você fica falando, Deus usa um profeta, Deus usa uma pessoa para vir falar comigo, enquanto Deus está falando, ei, eu quero falar diretamente com você. Sabe, você busca a resposta de outras pessoas, você quer que a outra pessoa responda para você, olha, eu faço isso ou faço aquilo? Isso é feitiçaria, isso é você buscar vidente. Sabe o que o povo estava falando aqui, ó? No verso 10 ele diz assim, ó, os quais dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não profetizem em nossa direção coisas corretas, falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Vivemos em um tempo que as pessoas querem receber profecias enganosas. Fale o que eu quero ouvir, fale coisas suaves, fale que está tudo bem, fale que eu não preciso me arrepender do meu pecado. Ei, João Batista e Jesus Cristo começaram o seu ministério falando, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Você vai esperar chegar a que ponto para se arrepender? Ou não há lugar de arrependimento aí no seu coração? Você é o Todo-Poderoso, você é o Super Santo, não tem nada para se arrepender. Não tenho pecado, sabe? Nós precisamos buscar, Senhor, eu preciso de perdão do Senhor. E às vezes eu abri um guarda-chuva e eu não consigo receber o perdão do Senhor, porque eu não consigo perdoar. Mateus capítulo 6, no verso 14 e 15 diz para nós perdoarmos as pessoas que nos têm ofendido. E se nós não perdoarmos aquelas pessoas que nós não temos ofendido, Deus também não nos perdoa. Só que Deus não muda, Deus é amor, Deus sempre perdoa. O problema é que nós abrimos um guarda-chuva quando nós não perdoamos e não conseguimos receber o perdão de Deus. Talvez você se sente aí sem amor, acha que Deus não te ama, que Deus te abandonou. E quem abriu o guarda-chuva para Deus foi você. Quem colocou uma cobertura, se cobriu com uma capa do pecado, foi você. O orgulho muitas vezes não deixa a pessoa ver que ela também está errada. E às vezes, se você acha que não está errado, que você está certo, você não precisa estar errado para se arrepender. Se você tem uma rixa, se você tem uma briga, se tem uma pessoa que te feriu, que te magoou, a Bíblia diz para você ir até essa pessoa, para você falar com ela. Não é para você ficar esperando, não, eu estou aqui, estou esperando ela vir me pedir perdão. Aí eu perdoo. Deus fala para você ir lá. Se você vai no altar, vai levar uma oferta para Deus. A sua oração pode ser uma oferta para Deus. Se você chega diante do altar com uma oferta, mas você tem algo, você lembra que tem uma pessoa que ainda não está de bem contigo, você tem que deixar do lado, não pode oferecer para Deus, você tem que ir e voltar e acertar primeiro, porque Deus quer que nós amamos uns aos outros como nós amamos a Ele, como Ele nos ama, como nós amamos a nós mesmos. Nós precisamos ver se a nossa vida não está baseada em princípios mundanos,
Se a nossa vida não está colocando alicerces nas coisas do mundo, a confiança nas coisas do mundo, se nós não estamos confiando em aliados que não são confiáveis, se nós estamos buscando uma resposta, mas ela não vem da boca do Senhor, se nós estamos nos submetendo à sombra das coisas do mundo, ao invés de nós estarmos embaixo das sombras das asas do Altíssimo, aonde mal nenhum vai nos atingir. Se tem mal te atingindo, se tem alguma coisa chegando até você, é porque você não está debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Se você fez essa aliança com alguém que não é confiável, você pode se arrepender. Israel se arrependeu, no final deu tudo certo. O salmista diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, força, um socorro bem presente na tribulação. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando. Eu não sei qual é as dificuldades que você está passando. Mas primeiro pergunte para Deus, Deus, tem algo na minha vida que me separa do Senhor? Deus, tem algo que impede eu ouvir a sua voz? Senhor, esse canal de conexão aqui entre mim e o Senhor está entupido. Eu tenho colocado outras pessoas entre eu e o Senhor, além de Jesus Cristo. Senhor, me mostra, para que apenas Jesus Cristo seja o meu mediador entre eu e o Senhor, para que eu possa buscar e ouvir do Senhor aquilo que eu preciso ouvir. Pai, me mostra aquilo que os meus olhos não conseguem ver. Aí, Deus é o nosso refúgio e força, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as coisas naturais, a ordem natural das coisas mude de lugar, Deus está falando, você não vai ter medo. Ainda que a estrutura que está abaixo dos seus pés, ela venha a ruir, ainda que os montes saiam e se movimentem, mesmo que a ordem das coisas naturais mudem, você não vai ter medo, porque Deus é o seu socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos. Se há algum medo te assombrando, se você tem medo da morte, tem medo da doença, se você tem medo da crise, se você tem medo do que você tem medo, é porque você ainda não está com os seus pés firmados no Senhor. A sua força ainda não é a força do Senhor. O seu refúgio ainda não é as asas do Altíssimo. Ainda você tem buscado se refugiar debaixo das coisas desse mundo, das coisas que você consegue ver com os seus olhos, que você consegue ouvir com os seus ouvidos. Às vezes você tem um aliado que não é confiável. Você fez uma sociedade com uma pessoa que você nem conhecia. Você não buscou a aprovação de Deus, você não buscou a resposta da boca do Senhor. E quando você não busca a resposta da boca do Senhor, pode vir frustração. Existe frustração aí dentro de você? Existe algum medo, alguma frustração aí dentro de você? Talvez você tenha confiado em um aliado que não era confiável. Ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar, há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Agora, bem cedo. Deus está no meio. Ela não será abalada. Eu não sei do que você tem medo, o que está te abalando, o que abala as suas estruturas, o que abala as suas emoções,
o que deixa outras pessoas dizerem o seu valor, o que deixa outras pessoas frustrarem os seus sonhos, o que tira você da rota que você estava andando. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor diz na sua palavra que há um rio. Esse rio, teologicamente, não dá para explicar aonde que ele é, por onde ele passa, mas é que simboliza, esse rio é uma referência à presença de Deus. O salmista, ele nunca experimentou a presença dentro dele. O Espírito Santo não morava dentro dele, o Espírito Santo vinha, o Espírito de Deus vinha sobre. Agora ele está dentro. Há um rio de vida. A presença do Deus vivo está dentro de você. Você busca o refúgio, você busca aliados com os seus olhos, mas o que Deus quer que você faça é buscar com o seu espírito. Olha para dentro. Dentro de você estão as respostas. A resposta da boca do Senhor não vai vir lá de fora, não vai vir lá do mundo, não vai vir lá do governo, não vai vir lá da China, não vai vir dos Estados Unidos, não vai vir desses aliados que pode fazer um aliado. Talvez esses aliados não são confiáveis, mas há um Deus vivo e verdadeiro que é confiável. Há um Deus que é um socorro bem presente, que é uma força que você nunca teve. É um rio, é a presença que está dentro de você. Se Deus está aí dentro de você, você nunca será abalado, porque Deus não se deixa abalar. Comece a andar no Espírito. Comece a enxergar aquilo que os seus olhos físicos não conseguem ver. Às vezes você olha e não vê esperança, não vê saída, não vê solução para os seus problemas. É porque você está olhando com os seus olhos. Mas quando você parar de olhar com os seus olhos e saber que há um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, você pode olhar e saber que Deus não te abandonou. Ele está aí dentro de você. Você não será abalado, não porque você é forte, não por causa do seu conhecimento, não por causa das suas riquezas, não é por causa do seu sucesso, mas você não será abalado porque existe um Deus aí dentro de você. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Antes que você imagine, Deus está aí. Talvez você nunca conversou com Deus. Talvez Deus é algo distante para você. Talvez Deus é algo inalcançável. Talvez a religião ensinou para você que Deus é só o momento de você ir orar lá no teu quarto, lá na igreja. Mas Deus, Ele está em todo o tempo, em todo lugar. Se você subir ao mais alto monte, se você descer ao mais profundo abismo, se você está tentando se matar, se você está pensando em adulterar, se você acha que não tem mais jeito para a tua vida, se você acha que há a falência para a sua empresa, não importa o que você está achando, pare de buscar respostas que não vêm da boca do Senhor. Pare agora e busque a resposta que vem do Senhor. 6h33, Deus fala para você, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei quem são os aliados que você fez, eu não sei o que Deus está mostrando aí para você, mas Deus está mostrando algo para ti. Dobra o seu joelho, vai orar, vai conversar com Deus e vai escutar o que Deus vai falar. Você está cheio de perguntas. Pergunte para Deus. Deus, o que o Senhor quer dizer? Deus, eu me sinto assim. Deus, eu estou sentindo isso. Fale para Deus os seus sentimentos. Pare de guardar para você. Comece a falar com voz audível. Comece a declarar aí no seu quarto, aí no seu carro, aí na sua empresa. Vá para o banheiro, vá para um lugar. Se tranque na presença de Deus. Fale, Deus, abre os meus olhos.
Quem são os aliados que eu fiz que não são confiáveis? Senhor, Tu és o meu socorro bem presente? Pergunta para Ele se Ele é o socorro bem presente nessa tribulação que você está passando. Porque se Deus for o seu socorro bem presente, Ele não vai deixar você ser abalado. Ele está dentro de você. Você não será abalado. Agora é você e Deus. Quem você tem confiado? Em um aliado não confiável ou no socorro bem presente na hora da angústia? Vai orar? Pergunta para Deus. Fale esses seus sentimentos para Deus. Só Deus pode resolver os seus problemas. Só Deus sabe todas as respostas. Só Deus vai te trazer entendimento. Só Deus vai abrir o canal da sabedoria para você. Você tem esse tempo agora para orar, para conversar com Deus e quem sabe ter uma experiência real com Jesus, a qual você nunca teve antes. Tenha um dia abençoado. Espero você amanhã às 5h59 da manhã, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, gente.